Olá, amigos e amigas, leitores e leitoras do Nota Terapia. Você está aqui ouvindo o nosso podcast mais uma vez, de onde a gente aqui da nossa casa assiste um filme e comenta aqui para vocês. Dessa vez a gente acabou de assistir o filme chamado O Amor nos Tempos do Cólera, baseado no livro do grande Gabriel Garcia Marques, o Gabo. Esse filme é um filme de 2007 e é dirigido por Mike Newell. E assim como o livro, ele conta a história do Florentino Ariza, que é interpretado pelo Javier Bardem, que é um jovem que se apaixona perdidamente por uma moça chamada Femina Daza, que é interpretado pela Giovanna Mezzogiorno. Ela é uma moça rica e ele promete a ela amor eterno e eles trocam essas juras de amor. Num determinado momento, o pai proíbe o casamento e acaba proibindo que os dois fiquem juntos. Ela acaba casando com o outro e ele passa a vida inteira apaixonado por ela. E essa história de amor é o grande tema do filme. E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Vamos lá! Eu acho que a primeira coisa muito importante que a gente precisa pensar sobre o filme é que ele é uma história de amor que é diluída no tempo. Se a gente pensa no amor sempre como uma espécie de sentimento eterno que resiste a todo tipo de dificuldade ou intempérie, essa história de amor, ela mostra esse contexto em dois sentidos. Primeiro no personagem dele, que é aquele que resiste a esse amor dentro do coração, mesmo que na vida não execute ele propriamente, ele se relaciona com várias mulheres, né, que ele até anota o nome de todas elas e como foi que ele conquistou, e ela que passa a ter uma vida burocrática do casamento comum, tradicional, e que de alguma maneira parece socialmente que também não vive uma grande história de amor dentro. E o filme aos poucos mostra que dentro deles continuava vivendo essa grande história que foi interrompida pelo tempo, né, Lu? Eu gosto disso que você falou do tempo, porque eu acho que o filme e a história, né, ela consegue usar algumas estratégias que eu acho que são interessantes para falar sobre essa temporalidade, né? E eu acho que não à toa o Florentino, ele é muito apaixonado por escrever cartas, né? E tem um certo anacronismo, né, no ato de escrever cartas. Então eu acho que pensar esse amor que se mantém através dos tempos, né, e pensar nessas pequenas outras coisas que vão também pontuar essas temporalidades é interessante, porque ele acaba perpetuando esse amor por ela, escrevendo cartas de amor para outras pessoas, né? Então é como se o amor deles dois se perpetuasse no tempo, de modo que se perpetua também nas relações amorosas de outras pessoas. E isso passa sem que ela saiba, por exemplo, né? Mas eu acho que através da carta, que é um certo anacronismo, ele vai fazer esse amor aparecer através do tempo. E aí eu acho que a gente pode pensar também no simbolismo que tem no título do livro e do filme, O Amor nos Tempos do Cólera. O que significa exatamente o cólera, né? De maneira realista no livro, o cólera é a doença que, como uma peste, uma praga, dissemina e mata muita gente. E a gente pode pensar no contexto do filme, também o cólera é aquilo que mata o amor, aquilo que de certa forma dilacera a possibilidade da existência da vida. Então ele encontra a partir da carta e a partir desse amor que ele guarda 7 chaves, a possibilidade de vencer essa cólera do mundo, que no caso do filme é incorporado na figura do médico, que é um grande homem que cura cólera e que de alguma maneira se torna um homem com status social, que vai ter casa, vai ter posses e vai ser a pessoa adequada para casar com essa mulher. E esse homem que pelo contrário vive o amor, não vive a cólera, acaba sendo aquele que é excluído do mundo da vida comum, cotidiana, e passa a ter que viver uma vida devassa, entre aspas, uma vida promíscua, porque a palavra eu não acho que é exatamente essa, mas uma vida com uma sexualidade que ele usa quase que um modo de consumo. A cólera dele passa a ser o sexo, que ele vai consumindo e anotando no caderno, enquanto que ele precisa guardar o amor que está em oposição a essa cólera nos recantos mais profundos dele, para que ele só possa exercer esse amor quando o mundo tiver as condições necessárias para permitir que ele aconteça, né? E aí, de novo, não importa quanto tempo vai demorar para que essas condições necessárias apareçam, né? Porque ele se apaixona por ela e ele passa mais de 50 anos da vida apaixonado por ela, e esse amor se manifestando de várias formas, né? Pensando na palavra cólera, né, também, que a gente usa como uma expressão para falar, por exemplo, que alguém tá encolerizado, né? A pessoa tá com muita raiva. Eu acho que não é que ele não tenha cólera, né? Não é que ele não tenha raiva, mas ele vai criando formas de fazer
fazer com que essa raiva não destrua o amor que ele sente por ela, né? E pensando na maneira de montar o filme, eu acho que o diretor acabou usando de um artifício que é muito genial, que eu acho que vem do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, que é um toque quase não realista na maneira de representar os personagens. A personagem da moça, ela é a mesma atriz que faz desde muito jovem até muito velha. Ela é a mesma atriz que vai envelhecendo, envelhece artificialmente, dá pra perceber que ela é uma moça muito jovem, com um gesto muito jovem, que tá muito envelhecida. O ator do Florentino, ele muda no decorrer do filme pro Javier Bardem, mas mesmo assim você vê o Javier Bardem desde os 25 anos até o envelhecimento dele lá com quase 80, e aí a gente percebe que tá artificial isso, mas eu acho que tem um pouco a ver com o realismo fantástico, que é criar um estranhamento. Ele quer que a realidade pareça um pouco estranha para que os verdadeiros sentimentos de alguma maneira possam florescer dentro dessa estranheza, como se a gente tivesse que estranhar o mundo comum para que aquilo que estivesse mais profundo numa outra camada pudesse aparecer com mais destaque, com mais atenção, porque se ele fizesse isso de maneira totalmente realista, talvez a gente não desse a importância necessária para esse detalhe que ele quer ressaltar, né? E eu acho que pensando nessa transposição do realismo fantástico da literatura para o cinema, eu acho que os desafios são muito grandes, né? Porque na literatura você tem muito mais ferramentas para fazer com que a pessoa imagine o realismo fantástico. No caso do filme, você trabalhando com imagens e o que acaba sendo um pouco mais engessado do que as palavras, fica, eu acho, mais difícil você inserir esses elementos de realismo fantástico, mas eu acho que o filme faz isso bem, não só nesse sentido que você falou, mas também em algumas cenas que você fica meio se perguntando se aquilo é sério mesmo ou se é uma comédia. Tem a cena que tem uma batalha acontecendo do lado de fora e uma viúva que chega pra dormir na casa do personagem do Javier Bardem, e o jeito que ela se comporta destoa totalmente da tônica do filme todo, né? Então ele vai inserindo algumas pequenas partes de interpretação que destoam da tônica geral do filme, que são o que faz essa conexão com o realismo fantástico. Porque ele poderia ter usado o recurso do realismo fantástico, que era muito simples, que é fazer um efeito especial, que era, por exemplo, um personagem voar, ou de repente, sei lá, sai cobra do nariz de alguém. Isso poderia facilmente ter sido feito com um efeito especial. Mas o realismo fantástico não tem a ver exatamente com mágica, né? Tem a ver com o estranhamento do comum. Você fazer o que é cotidiano parecer estranho para que a gente perceba aquilo com mais detalhe, com mais atenção. É meio que uma hiperpercepção do cotidiano para que ele apareça para além de outras coisas. Então, nesse sentido, isso que você falou acaba sendo muito ressaltado dentro do filme a partir do estranhamento de pequenas situações muito comuns, né? Então, você percebe isso exatamente na pergunta que você fez. Será que isso é sério? Será que isso está acontecendo mesmo? O que isso está dizendo, né? Para além do próprio significado mágico, que acaba ganhando quase como se fosse uma fábula a história, né? Sim, eu acho que tem uma outra coisa que para nós brasileiros acaba sendo assim um deleite de assistir no filme, que é a participação da Fernanda Montenegro, que é, como tudo que ela faz, brilhante. Não é um papel enorme, mas também não é um papel dispensável. Ela é a mãe dele, né? E ela tá, assim, sensacional. E eu acho que nessa pegada de como inserir o realismo fantástico no filme, a própria interpretação dela também traz vários elementos, assim, quase cômicos e um pouco distantes do que tá acontecendo, que incorporam toda uma outra camada pra personagem que é maravilhosa. E agora é o momento mais especial de nosso podcast. Luísa, que nota você dá para O Amor nos Tempos do Cólera? Minha nota pro filme é um 8,5. Acho que é um filme muito bem feito, é uma boa adaptação do livro do Garcia Marques. E como uma adaptação desse, que é um dos livros mais importantes da literatura latino-americana, acho que vale muito a pena assistir. Eu vou dar uma nota um pouco pior, eu dou um 8, mas eu gosto muito do filme, eu acho que ele é muito interessante. Como você disse, a adaptação é muito bem arrumada para que a gente consiga perceber toda essa passagem do tempo que o livro traz, né? São quase um atravessamento do século inteiro a partir da vida dessas personagens. E eu acho que uma coisa importante para ressaltar é que eu acho que o filme traz uma estética do tosco, do precário, do não arrumado nas minúcias. Isso acaba sendo uma potência porque coloca em suspenso a própria realidade material do filme. E por isso que eu acho que O Amor nos Tempos do Cólera é um filme que todo mundo deve assistir. E aí,
a gente começa a se despedir, né? Isso aí. E voltamos qualquer dia aqui no Nota Terapia para falar de mais um filme. Siga a gente nas redes sociais. Isso aí, curta o vídeo e um abraço e ame a gente. Até mais, até a próxima.